Oi, pessoal. Eu recebi várias mensagens perguntando sobre análise desses relatórios de preço que eu comentei da Conab e pedindo também alguns assuntos técnicos. Bom, não é esse o objetivo aqui da página, entrar em conteúdo mega técnico, e quando a gente for entrar, vai ser assim, explicando para vocês como funciona e como isso impacta na prática a vida da gente. Não adianta te falar que o IPCA foi de 0,31% e você vê que a batata subiu 20% no mercado, a cebola quase dobrou de preço. Então a gente vai analisar junto aqui o boletim Hortigranjeiro do ProHort, que a Conab publica todo mês. Eu vou tentar manter aqui em poucos vídeos curtos e disponibilizar no feed mesmo para vocês acessarem mais fácil. Bom, aqui rola uma análise sobre a comercialização na Ceasa, né, as centrais de abastecimento, que representam um dos principais canais de escoamento dos produtos in natura aqui do Brasil. Esse relatório, ele foca mais na parte atacadista, mas ele ajuda muito a entender como isso reflete para a gente, né? Eles analisam o comportamento de preço de 117 variedades de fruta e 123 hortaliças. Disso, eles escolhem as 5 principais frutas e hortaliças, que são as mais consumidas, e dentro do grupo delas tem um peso maiorzinho no IPCA. Então, eles analisam alface, batata, cebola, cenoura e tomate, e as principais frutas: banana, laranja, maçã, mamão e melancia. Então, aqui eles falam, né, dão um geralzão do que teve de redução. No caso, no mês de abril, né, as hortaliças da CEAGESP, ó, quiabo, inhame, mandioquinha, as frutas, a maior redução foi caqui, maracujá. Eles falam um pouquinho aqui do contexto e tal. E aí eles começam os gráficos, né? Aqui no primeiro conjunto gráfico a gente consegue ver a quantidade de frutas e hortaliças comercializadas nesse período de janeiro até abril, e que apresentou uma queda geral em relação aos anos anteriores, exceção para fevereiro nas hortaliças. Então, vamos começar aqui a análise pelas hortaliças. A gente pode ver aqui na tabela que eles colocam os preços médios, né, do mês, e também a variação em relação ao período anterior, no caso, março e abril. E analisando essa tabela, a gente começa a ver um fenômeno bem interessante, que o lance da quarentena e do isolamento social, eles influenciaram a movimentação nas centrais de abastecimento, mas isso também fez mudar as relações de consumo, e isso reflete diretamente no preço. Então a gente vê que os produtos mais perecíveis, que pedem uma ida mais frequente ao mercado, hortifruti, porque estraga mais rápido, né? No caso aqui, o alface, o tomate, são os que estão sofrendo redução acentuada de preço, porque estão encalhando. O pessoal diminuindo o consumo desses itens porque está indo menos no mercado. Quem ia no mínimo uma vez na semana ou 2 vezes, no caso de hortifruti, para pegar tudo mais fresquinho, está trancado em casa. Então, as hortas que estavam montadas e já prevendo essa produção antes da pandemia, lembrando que a gente teve, né, paralisação de consumo das escolas, restaurante, feira, e são itens que não entram no kit de alimentação escolar, né, que muitos municípios estão fornecendo, justamente por serem mais perecíveis. Então, está tendo excesso de oferta. E olha só como a maioria aqui apresenta redução bem significativa, tá vendo? Aqui a gente vê que teve uma redução média de 12% no alface, de 8% no tomate. E aí a gente já vai, se a gente pegar a batata e a cebola,
que dura mais tempo, né? Você tá vendo que tem aqui uma boa, tá mostrando uma boa procura e a oferta tá mantida. Teve também atraso na entrega das safras por conta da chuva, com isso o preço inflacionou e muito. Você pode ver que teve reajuste para cima em todos os lugares. E eu destaquei aqui em rosa, né? Por exemplo, na CEAGESP de São Paulo, a variação foi de 80%. E é complicado, né? Essas flutuações, né? E aí, o que acontece? A cenoura ela vinha numa pernada de alta, né, dos meses anteriores, e foi a que ficou mais equilibrada nesse período. Na cebola, né, aquele tá vendo aqui como subiu mesmo, né? Ele está falando que o mercado nacional ele não está conseguindo suprir a demanda e com isso o preço está subindo. Com esse preço subindo, está abrindo espaço para as importadas, especificamente a cebola argentina e a holandesa, que estão chegando aqui com preço bom, a ponto de ter margem para o comércio, né? Preço similar, até inferior ao nacional. E a gente consegue ver que aumentou aqui, ó. Esse aqui é a comercialização dela, né? E aqui a gente vê um gráfico de importação. Olha aqui na barrinha verde, como a gente consegue ver que aumentou bastante a importação de cebola em março e abril. 13 toneladas em março, 48 em abril. E aqui a gente tem também ele fala da cenoura, né? Olha aqui como ela vinha numa pernada de alta e estabilizou, mas a gente consegue ver que esse ciclo de alta ele aconteceu porque no final de 2019 ela chegou nos níveis super baixos, né? No nível mais baixo dos últimos anos. Então, na verdade, ela deu uma recuperada, né? Ajudada pelo excesso de chuva de janeiro e fevereiro nas principais regiões produtoras, né? E aí das frutas, a gente vai falar meio por cima, né, também para não ficar muito longo, né? A gente tem banana, laranja, né, ele vai dando o panorama deles. Então, aqui a gente vai vendo também, né, vai entrando a força do Brasil como produtor, como beneficiador, exportador, porque mesmo com essa queda acentuada de consumo, com o fechamento de escola, bar, restaurante, a gente conseguiu garantir o escoamento da produção, né, das frutas. A laranja, por exemplo, a indústria de suco fechou contrato com vários produtores, inclusive para essa nova safra de maio, então não vai ter desperdício, garantir um preço legal e com isso já garantir a compra da produção, né? Pode ser que o preço suba um pouco, porque vai chegar menos produto para o consumidor, né? No caso aqui a gente vê que a banana, né, aumentou o volume de exportação. Então, mesmo com a restrição dos voos internacionais, a banana aumentou o volume de exportação. A maçã teve quebra de safra, com isso deve ter um aumento de importação das maçãs maiores, principalmente a Argentina. E é isso, gente. É só para vocês verem que dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com os preços e como essa pandemia está fazendo a gente adequar as nossas relações de consumo, né? Dá uma olhada no nosso post de calendário e tenta priorizar os produtos da estação. Lembra que o que você poupa agora pode fazer toda a diferença no futuro. Os juros compostos, eles precisam de tempo para fazer a mágica, ok? Esse vídeo foi um pouquinho mais sério, mas foi para explicar a vocês como dá para a gente tirar muita informação desses relatórios.